Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius. Você pode entrar em contato comigo para psicoterapia online pelo meu e-mail e Instagram. Os links estão na descrição e na tela do vídeo. Hoje eu vou fazer uma leitura do capítulo 4, A Personalidade Mana, da parte 2 do livro Eu e o Inconsciente, de Carl Gustav Jung. O material inicialmente apresentado para a discussão que se segue são aqueles casos em que a condição requerida no capítulo anterior, como a meta imediata, foi alcançada. A conquista da ânima como complexo autônomo e sua metamorfose numa função de relação entre o consciente e o inconsciente. Atingida essa meta, torna-se possível desembaraçar o eu de todas as suas complicações com a coletividade e com o inconsciente coletivo. Mediante tal processo, a ânima perde o poder demoníaco que caracteriza o complexo autônomo, isso é, perde o seu poder de possessão, uma vez que foi despotencializada. Não é mais a guardiã do tesouro desconhecido, nem Kundry, a mensageira demoníaca do Graal, de natureza meio divina e meio animal. Também não é mais a alma grande dama, transformando-se numa função psicológica de caráter intuitivo, acerca da qual poderia dizer como os primitivos: ela foi à floresta falar com os espíritos, ou minha serpente falou-me, ou, na linguagem mitológica da infância, o dedo mindinho me contou. Os leitores que conhecem a descrição feita por Heidegger Haggard de ela que deve ser obedecida, lembrar-se-ão, talvez, do poder mágico de sua personalidade. Ela é uma personalidade mana, uma criatura cheia de qualidades mágicas e ocultas, mana, dotada de sabedoria e poder mágico. Todos esses atributos provêm naturalmente de uma projeção ingênua de um autoconhecimento inconsciente. Numa expressão menos poética, tal fato expressar-se-ia mais ou menos desse modo: reconheço que é um fator psíquico atuante em mim que sabe escapar do modo mais incrível à minha vontade. Põe ideias extravagantes na minha cabeça. Impinge-me estados de ânimo involuntários e indesejáveis, caprichos e afetos. Induz-me a ações espantosas pelas quais não posso responsabilizar-me. Transtorna irritantemente minhas relações com os outros, etc. Sinto-me impotente diante dessa realidade e, o que é pior, eu a admiro e amo. Os poetas chamam-na de temperamento artístico, e as pessoas avessas à poesia desculpam-se de outro modo. Pode-se perguntar agora: quando o fator ânima perde o seu mana, para onde vai? Evidentemente, quem dominar a ânima adquirirá seu mana, em analogia à ideia primitiva segundo a qual aquele que mata a personalidade ânima incorpora o seu poder. Quem, entretanto, se confronta com a ânima? Sem dúvida, o eu consciente, e é ele, então, que se apodera da personalidade humana. Essa última, porém, é uma dominante do inconsciente coletivo, o conhecido arquétipo do homem poderoso sob a forma do herói, do cacique, do mago, do curandeiro e do santo, senhor dos homens e dos espíritos, amigo de Deus. Essa é uma figura coletiva masculina que emerge do fundo obscuro e toma posse da personalidade consciente. Tal perigo anímico tem uma natureza sutil, uma vez que pode aniquilar, através da inflação da consciência, aquilo que se ganhou do confronto com a ânima. Por isso, é praticamente muito importante saber que, na hierarquia do inconsciente, a ânima representa o nível mais baixo, sendo uma das figuras possíveis. Sua subjugação constela outra figura coletiva que vai apoderar-se do mana. Na realidade, é a figura do mago, chamo assim para simplificar, que atrai para si o mana, isso é, o valor autônomo da ânima. No entanto, só na medida em que identificar-me inconscientemente com aquela figura, julgarei que sou, eu mesmo, o possuidor do mana da ânima. É o que acontece infalivelmente nessas circunstâncias. A figura do mago tem o equivalente igualmente perigoso das mulheres, a sublime figura maternal, a grande mãe, rainha da misericórdia, que tudo compreende e tudo perdoa e que sempre deseja o bem. Vive para os outros, nunca busca seus próprios interesses e é a descobridora do grande amor. Do mesmo modo que o mago é o anunciador da verdade suprema. Mas assim como o grande amor nunca é apreciado, a grande sabedoria também nunca é compreendida, e os dois são dificilmente conciliáveis entre si. Trata-se aqui
de um perigoso equívoco, de uma evidente inflação. O eu apropriou-se de algo que não lhe pertence. De que modo apoderou-se do mana? Se fosse realmente o eu que subjugasse a ânima, então o mana lhe pertenceria e seria justo deduzir daí o seu acréscimo de valor. Mas por que esse valor? Critério essencial de sua veracidade. Pois bem, esse valor não atua, simplesmente porque o indivíduo realmente não o adquiriu, apenas mesclou-se com um arquétipo, com outra figura do inconsciente. Devemos, pois, concluir que o eu não subjugou a ânima de modo algum, não conquistou então seu mana. A nova mescla, dessa vez com a figura do mesmo sexo, corresponde a uma identificação com a imago paterna, cujo poder é maior do que o da ânima. Das criaturas serem encadeadas é a sina. Só é livre o homem que a si mesmo domina. Transforma-se, pois, o indivíduo num super-homem que ultrapassa todos os poderes, num semideus que sabe mais ainda. Eu e o Pai somos um só. Essa afirmação poderosa e sua terrível ambiguidade provém justamente desse momento psicológico. Numa circunstância dessas, se nosso eu mesquinho e limitado possuir uma centelha de autoconhecimento, deverá retirar-se, abandonando o mais depressa possível qualquer ilusão de poder e de importância. Sim, foi um engano. O eu não subjugou a ânima e, portanto, não conquistou seu mana. A consciência não se tornou uma senhora do inconsciente. Simplesmente a ânima perdeu a sua arrogância. Isto na medida em que o eu confrontou-se com o inconsciente. Esse confronto não representou, porém, uma vitória da consciência sobre o inconsciente, mas sim o estabelecimento de um equilíbrio entre os dois mundos. O mago tomou posse do eu, porque este maquinava uma vitória sobre a ânima. Isso foi um abuso, e todo abuso do eu provoca um abuso do inconsciente. A cada hora mudo a forma do meu ser, e assim exerço o meu despótico poder. Assim, pois, se o eu desistir de sua pretensão à vitória, cessará automaticamente sua possessão pelo mago. Mas para onde foi o mana? Quem ou o que se torna mana? Uma vez que o mago não pode mais exercer sua magia. Sabemos até agora que nem o consciente nem o inconsciente têm o mana. Não pretendendo mais o poder, o eu também não sucumbe à possessão, o que significa que o inconsciente também perde a preponderância. Nessa situação, o mana deve ter ido parar numa instância que é consciente e inconsciente, ou então não é nem uma coisa nem outra. Essa instância é o ponto central da personalidade, a meta. Esse ponto indescritível entre os opostos, o elemento unificador de ambos, o resultado do conflito, ou então o produto da tensão energética. Ele anuncia o vir-à-luz da personalidade, um passo intransferível para adiante, o degrau seguinte. Não pretendo que o leitor siga minuciosamente esse tipo de quadro sinótico. Deverá, porém, considerá-lo como uma espécie de exposição preliminar, cuja elaboração mais cuidadosa vem a seguir. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Caso você esteja buscando a psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou Instagram, que estão na tela e na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigado e 93.